Escuta e sinta esta vibe. Você está ouvindo um podcast com Marcelo Bresciani. Este é o novo Mindset. Muito bem, pessoal! Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Leitura Comentada, este quadro, esse programa dentro do novo Mindset, o meu canal no YouTube e o meu podcast também no Spotify, onde toda semana você pega insights, você pega dicas. Nós estamos lendo um livro fantástico, que é a obra de Sêneca. Nós estamos falando sobre filosofia, nós estamos discutindo sobre conceitos do estoicismo, esse estoicismo que hoje ele está sendo usado, ele acabou voltando novamente no cenário da literatura, no cenário até mesmo do desenvolvimento pessoal, porque as pessoas estão vendo como uma forma de encarar a vida de maneira tranquila, se livrando de todas aquelas complicações do dia a dia para ter uma vida mais leve, uma vida produtiva e especialmente uma vida não pesada, uma vida tranquila. E muitas pessoas elas estão usando esses conceitos, elas estão relendo obras antigas da filosofia. Nós estamos lendo aqui no Leitura Comentada Sêneca, que foi um filósofo. Na verdade, você vai ver, a gente falou no episódio passado que Sêneca, ele não era um filósofo, ele era um amante da filosofia. Um amante da filosofia é mais ou menos como se eu fosse um amante de algum determinado esporte, mas não necessariamente um praticante daquele esporte. Isso dá o direito dele falar e dá o direito dele conhecer muita coisa a respeito da filosofia e até mesmo de mandar cartas, E as cartas, naquela época, cartas eram gravadas e não eram gravadas. Cartas eram guardadas e armazenadas e acabavam virando livros como esse. Estou aqui com o meu inseparável Kindle. Se você é uma pessoa que se sente sobrecarregada, se você é uma pessoa que acha que faz muita coisa e não sobra tempo para fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer, nós estamos nos aproximando do Natal. E a gente começa a pensar também, eu começo a pensar, poxa, eu queria ter um Natal desta forma, mas será que todas as coisas que eu faço durante o dia a dia, todas as coisas que eu me sinto obrigado, nós vamos entender isso, de fazer, será que isso não está atrapalhando o nosso dia? Não está atrapalhando a nossa forma e a nossa maneira de viver? Será que estamos gastando muito tempo e não ao contrário, nós não estamos vivendo? Mas sem mais delongas, Marcelo, vamos começar o episódio desta semana. Muito bem, pessoal, vamos começar a leitura comentada dessa semana. Estamos lendo Sêneca, estamos lendo sobre a brevidade da vida. Só recapitulando que o Leitura Comentada é um quadro dentro do novo Mindset, e aqui nós pegamos grandes obras, grandes trechos e lemos palavra por palavra, frase por frase, com o objetivo de degustar sente o sabor desta... É estranho falar isso, mas sente o sabor desta obra quando estamos lendo. Sente todas as nuances, sente todos os detalhes, que nós podemos ter desta grandiosa obra. E eu mesmo falei em alguns episódios que se a gente precisar ficar numa palavra durante bastante tempo para a gente entender, para a gente extrair todos os sabores dessa palavra, todos os sabores, Marcelo, você está ficando meio maluco, mas de verdade, assim, a gente é capaz até de sentir quando a gente... Sabe aquela frase que marca você? Sabe aquela frase que traz para você um bom sentimento? Algumas pessoas que são sinestésicas, existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Essas pessoas sinestésicas, assim como eu, elas são capazes de até mesmo ativar mentalmente. Isso é uma coisa que acontece na mente, isso é uma coisa que a PNL, a Programação Neurolinguística, ela explica. Então essas pessoas, elas são capazes de degustar palavras, de sentir aquela vibração gostosa. Sabe que às vezes quando você sente aquele cheiro de... Você está numa situação, onde você lembra de uma cena passada e automaticamente você sente cheiro de terra molhada, após uma chuva. Isso talvez, você não choveu, você não está perto da terra, mas uma situação que você viveu lembrou o seu passado e isso disparou uma sensação em você. É mais ou menos da mesma forma como acontece. E por que degustamos a
cada palavra, porque nós apreciamos, porque nós ouvimos todos os detalhes, né? Ouvimos todas as minúcias, os sons de cada palavra, porque nós não temos pressa nenhuma, e especialmente porque, né, assim, como um chocolate, você não pega um bom chocolate, aquele chocolate Lindt, ou aquele chocolate Godiva, e você coloca tudo na boca, mastiga que nem um maluco, engole, não, você quer apreciar. Acho que a grande viagem aqui do Leitura Comentada é apreciar todas as palavras. Então, somente fazendo um resumo daquilo que nós discutimos na semana passada, Sêneca, na carta Brevidade da Vida, ele mandou essa carta, esse texto, para o seu camarada, o Paulino. Então ele estava discutindo algumas coisas relacionadas a vícios, relacionados a um grande ponto-chave que pegamos no episódio passado, era que nós temos tempo que podemos preencher com vida. Tempo é toda aquela parte gasta, tudo aquilo que a gente utiliza com vícios, com coisas que não fazem o menor sentido, que coisas que não são proveitosas, que não geram de verdade um benefício pra gente. São aquelas coisas que a gente faz quando passa o dia, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada, porque eu não aproveitei o meu dia. Todos os vícios, seja vícios de bebidas, vícios de compulsões por compras, todas as coisas que precisamos administrar, ou até mesmo, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre trabalho, né? Trabalho também, ele é um grande vício. Então tudo aquilo que a gente faz que não traz um real benefício para nós, isso faz com que o tempo passe, né? E ao contrário, a vida, que nós vamos entender um pouquinho melhor ainda no episódio de hoje, é aquela parte do nosso tempo onde a gente aproveita, onde a gente enobrece, onde a gente aprende, onde a gente se diverte, onde a gente faz coisas que realmente vale a pena fazer. Sabe aquele ponto onde você fala, pô, realmente eu vivi esse dia? É difícil nos dias de hoje, né? E por esse motivo as pessoas estão trazendo o estoicismo para as suas vidas. Elas estão trazendo esses conceitos, elas estão trazendo coisas filosóficas lá de trás. Sêneca é um filósofo, um amante da filosofia, contemporâneo de Jesus. Ele viveu mais ou menos na mesma época, embora eles não se conheceram, embora não tenha a ver esta obra com o cristianismo, mas porém isso daqui estava rolando lá em Roma, na Roma Antiga. E olha como é o mindset daquela época. As pessoas já estavam pensando não só em um determinado lugar, mas as pessoas ao redor do mundo, elas já estavam pensando sobre questões filosóficas da vida, questões de como ter uma vida melhor, como ter uma vida que traga, né, um engrandecimento, um enobrecimento da pessoa como ser, não necessariamente só a pessoa viver por viver. As pessoas já estavam pensando nisso naquela época, e Sêneca é mais um dos caras que estavam lá pensando, filosofando, curtindo o seu ócio, né? A gente vai falar sobre ócio nesse episódio. Ele estava curtindo lá o seu tempo e deixando um trabalho fantástico, assim como esse, para nós aqui, para nós lermos hoje aqui no Novo Mindset, aqui no Leitura Comentada. E aqui ele está começando, ele está falando sobre vícios. Os vícios atacam-nos e rodeiam-nos de todos os lados e não permite que nos ergamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade. Os vícios, eles fazem com que a gente fique em um estado onde esse estado a gente se afasta da nossa visão. A nossa visão, ela praticamente, ela muda, ela não está focada lá naquilo que é a verdade. A verdade é realmente, né, é o que o mundo está passando. A verdade é aquilo que estamos vivendo, o nosso tempo presente, aquilo que está realmente acontecendo. Mas ao contrário, ela coloca-nos numa situação, ela coloca-nos num mundo onde a gente começa a ter pequeno rascunho do nosso mundo através dos vícios. Os vícios, eles têm o poder de fazer exatamente isso. Eles têm o poder de criar na nossa mente um rascunho, e muitas vezes um rascunho não bem feito, um rascunho muito mal feitinho, do que realmente a gente passa a enxergar a vida, a gente passa a enxergar o mundo como se o mundo fosse aquele rascunho feito num papel de pão. E muito pelo contrário, o mundo não é um mundo feito num papel de pão, mas o vício, ele faz com que a gente perceba o nosso mundo com esse olhar, com essa ótica, mantendo-os submersos, pregados às paixões.
pegados às paixões. Então os vícios fazem com que a gente se conecte fortemente com todas essas paixões, e muitas vezes podem ser paixões destrutivas, paixões que existem, paixões que faz com que enobreça o nosso espírito, faz com que o nosso espírito cresça. Porém, existem paixões, e muitas delas são as paixões que nós fazemos de maneira descontrolada, de maneiras regidas por esse vício, que esse vício é um rascunho do mundo, então nós ficamos com essa visão meio torta daquilo que está acontecendo. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si. Então o rascunho, né, do vício, o vício faz com que a gente não consiga voltar, e a gente fica preso, a gente fica rolando lá naquela coisa, no vício. Ele vai acontecendo, ele fica com a gente. E vício também não é só vícios, aqueles vícios declarados como até mesmo como coisas erradas a serem feitas, né? Por exemplo, vício das drogas, o álcool, a gente vai falar sobre trabalho também. E pense também, tudo aquilo que o vício, ele pode ser entendido como uma coisa que você faz de forma compulsiva, você faz sem você prestar atenção, de forma automática, alguma coisa dispara para você esse vício, faz com que você sinta uma vontade absurda de fazer aquilo e você não consegue resistir. E quando você já vai ver, você já está fazendo. O vício é assim, você está fazendo, o que acontece é que você não consegue se controlar e você não consegue mais parar de fazer aquilo, porque aquilo acontece de maneira automática. Alguns acionadores mentais, eles fazem com que a gente fique presos nesses vícios. E se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua, ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual, mesmo após a tempestade, ainda há agitação. Esse trecho aqui ele é bem complicadinho, porém, ainda assim, falando de vícios, quando encontramos alguma brechinha para a gente conseguir ficar livre dele, se afastar, a gente consegue sair um pouquinho dele, ainda fica aquela agitação, porque o vício, ele é uma coisa exatamente difícil. Quem tem algum vício sabe exatamente como é difícil você sair, e mesmo quando você pensa que você escapou dele, você, na verdade, você fica aqui, tal como ele falou, né, numa tempestade, no mar, lá no fundo do mar, você ainda tem aquela agitação, a água ela ainda fica agitada, então ela faz com que a pessoa se sinta agitada, que ela sinta ainda com aquela coisa, né, que não sai do lugar, e ainda fica aquele... Eu vejo isso como uma dor que acontece no estômago, aquela coisa que fica remoendo, aquela coisa que, bem, essa palavra aqui que ele usou, né, ainda no fundo do mar, é bem aquilo, né? Se você já nadou, você tá lá embaixo da água, você sabe como a água, aquele fluido muito denso, mais denso que o ar, ele fica te jogando de um lado para outro e você fica sendo conduzido. Isso é mais ou menos como o sentimento, né? O sentimento de um vício quando ele está agindo sobre as pessoas. Ainda há agitação, e eles ainda são joguetes das paixões, e nenhum repouso lhe é concedido, porque o vício, ele escraviza. E a gente vai falar aqui também sobre trabalho, né? E a gente vai entender que workaholics, eles têm vício sobre o trabalho. Workaholics, eles sentem a necessidade de ficar trabalhando, não trabalho em si, porque o vício muitas vezes ele é disparado, né, por uma questão interna na mente, onde a pessoa, por exemplo, ela se sente improdutiva. Por mais que ela esteja fazendo muita coisa, às vezes ela acaba se sentindo improdutiva. E se sentindo improdutiva, mesmo que ela já seja muito produtiva aos olhos de outras pessoas, ela precisa trabalhar mais e nunca tem um fim. Isso é o vício. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Olha só. Pensa que estava falando só daquelas pessoas que têm vícios declarados, vícios que são ilícitos, vícios que são muito em voga, né? Vê aqueles cuja fortuna faz acorrer a multidão. Fortuna também é um vício, não só fortuna. Naquela época era fortuna, hoje a gente pode falar sobre o trabalho também. São sufocados pelos seus bens. Muitas pessoas têm muitos bens. Bens poderia ser entendido como casa,
carro, avião, lancha, barco, mansões. Mas e quando a gente começa a falar sobre sapato? E quando a gente começa a falar sobre equipamentos, por exemplo, fotográficos, eu que gosto de fotografia? Quando começamos a falar de facas, tem pessoas que são colecionadoras de facas, mas elas são viciadas em facas, em todo tipo de utensílio, em bolas, em tudo aquilo que faz com que você tenha uma coisa, não só necessariamente um bem que vale um dinheiro. São coisas que você guarda com você, que aquilo te dá um bom trabalho. Alguns hobbies também, eles podem ser entendidos também como um vício. Alguns hobbies que faz com que você precise ficar naquele estado fazendo aquilo de forma incessante para que você alimente esta coisa. Existem alguns vícios, como por exemplo, vícios de esportes, né? Pode ser bom, e é bom sim, você tem que praticar algum tipo de atividade física. Porém, quando a coisa se torna um vício, quando a coisa sai do controle, né, e você tem aquela compulsão, você pode até se machucar, você pode até lesionar o seu corpo, você pode ter problemas cardíacos, né, porque você levou aquilo de forma demasiosa, você trouxe muito aquilo para você e aquilo se tornou um vício, você não consegue escapar, você está se machucando, você está criando lesões em você, e sendo que se você levasse aquilo de forma um pouco mais branda, né, de forma com que o esporte como uma visão terapêutica, eu gosto bastante de esporte, especialmente de jogar tênis, de corrida também, eu estou praticando bastante, mas eu sei que se eu me dedicar, eu vou ficar viciado naquela coisa. Às vezes eu até penso que eu estou um pouquinho, mas assim, a gente tem que se afastar, a gente tem que saber equilibrar todos os pratos da nossa vida. A quantos as riquezas não são um peso? Riquezas. Quantos não verteram seu sangue por causa da sua eloquência e da sua presteza diária, que exibiam seus talentos? Pessoas que trabalham muito. Pessoas que são exatamente muito boas naquilo que fazem, boas mesmo, mas ao ponto delas usarem aquilo que elas fazem de bom, aquilo que elas fazem de melhor, como um vício para ela se mostrar perante o mundo, para ela se mostrar perante a sociedade, perante os amigos, né? Eu conheci até um dentista que ele era muito bom, exatamente bom naquilo que ele fazia, mas ele usava, né, a sua destreza na sua profissão como uma coisa de luxúria, como ele usava aquele sentimento para ele se vangloriar, para ele se sentir realmente poderoso naquilo e realmente se sentir importante. Não tem nada de errado em você ser muito bom naquilo que você faz, e você deve ser muito bom naquilo que você faz. Mas quando você percebe o motivo, né, que você faz uma coisa, e essa coisa você está fazendo ela para se mostrar, para se vangloriar, para ficar, para ser considerado o melhor, o maior, perto de todas as pessoas que te seguem, assim, isso pode ter um probleminha aí que merece ser prestado atenção. Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres? A quantos a multidão de clientes não dá nenhuma liberdade? Pessoas workaholics que querem ter muitos clientes, que querem levar sua empresa, quer levar seu negócio para vários outros pontos, mas o que acontece é que eles se tornam escravos, né? Existem pessoas que deixam o mundo corporativo, o mundo da CLT, para se tornarem empreendedores, mas em vez deles ser considerados como funcionários de um patrão, eles acabam tendo mais do que um. Todos os clientes se tornam patrões desta pessoa. E não deixa de ser verdade, quando você é um empreendedor, você acaba ganhando vários outros patrões, mas ela se sente escrava dessa situação, e o empreendedor algumas vezes ele vai morrer trabalhando muito mais do que se ele tivesse, né, um pouco mais de conforto dentro da CLT. Tem pessoas que se adaptam ao modelo, sim, tem pessoas que se adaptam ao outro também. Contudo, é importante você pensar que você não pode ser viciado em trabalho mesmo como empreendedor, você não pode ser workaholic, porque isso não é uma coisa que vai trazer, né, a longo prazo para você. Claro que você tem que dar alguns sprints, você tem que dar algumas atenções, né, durante algum determinado tempo, para depois você voltar melhor e você ter tempo realmente de descansar. Mas às vezes você vai descansar somente lá no final. Passa os olhos por todos, desde os mais pequenos até os mais poderosos. Este advoga
aquele assiste é um acusado, o outro defende e os outros ainda julgam. As pessoas que se sentem superiores, aquelas pessoas que olham para todo mundo, sentindo, julgando, né? Julgamentos, né? Quando a gente olha para uma pessoa assim, a gente nem conhece a vida da pessoa e a gente fala, nossa, que pessoa, né? Nossa, que isso, que aquilo, né? Isso é um julgamento? Isso, um julgamento, ele não é considerado uns vícios, né? Porque muitas pessoas, elas têm uma verdadeira compulsão de falar e de julgar pessoas. Você talvez conhece pessoas assim que sentem necessidade, elas falam não porque muitas vezes elas estão pensando realmente daquilo, elas precisam falar alguma coisa, e às vezes falar, eu percebo que algumas pessoas elas se sentem bem, elas usam isso, falar sobre pontos negativos de outras pessoas e exaltar esses os sentimentos assim, como um verdadeiro esporte, como uma verdadeira coisa que traz um alento. Você percebe que a pessoa realmente ela está sorrindo quando ela está fazendo esse tipo de coisa, quando ela está tecendo comentários que são comentários que visam especialmente a pontos negativos de uma pessoa. Não tem nada de errado se você falar em algumas situações, falar, pô, aquela pessoa, ela tá fazendo isso de forma errada, não sei o que. Às vezes é um desabafo. Às vezes é um desabafo. Um desabafo é uma coisa importante que a gente tem que fazer, às vezes, desabafar com uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente gosta. Mas, se você faz isso em demasia, se você usa esse desabafo como uma válvula de não só como uma válvula de escape, mas como uma coisa que vai fazer com que você sinta prazer nisso, isso é um mecanismo de vício. Quando você sente prazer, quando você tira algum benefício, mesmo que seja um benefício que vá te gerar uma coisa muito complicada depois, como por exemplo os vícios das drogas, as pessoas fazem isso porque elas veem um benefício, elas sentem um prazer no primeiro momento daquilo, mas só que esse prazer automaticamente ele é transformado em uma coisa destrutiva e ela vai sentir todo o peso daquilo que acontece. O vício tem esse poder de mostrar um pequeno ganho, um pequeno prazer, para depois dar uma coisa que acontece por trás altamente danosa, altamente destrutiva, e as pessoas às vezes elas passam por isso, elas preferem se sujeitar a tudo isso que está acontecendo para ter esse momentinho. Todos consomem mutuamente suas vidas. Quando você presta atenção em demasia nesse vício, quando você gasta muito tempo fazendo isso, isso é uma coisa que realmente, de verdade assim, não vale. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor e verás que eles são identificados pelas características seguintes. Este é servidor daquele que é de um outro. Ninguém pertence a si próprio. Pessoas que, sabe que tem a vida enrolada mesmo? Que deve para um, que deve para outro, que deve para outro. Ou que então o vício faz para um, para outro, para outro, para outro. É uma cadeia. Isso praticamente não tem fim. E, portanto, é o cúmulo da insensatez, a indignação de alguns. Queixam-se do desdém dos seus superiores. Pessoas muito magoadinhas, que elas se queixam, né? Que os seus superiores, pessoas daquilo que você faz lá, elas não dão devida atenção, porque estes não tiveram tempo para ir ter com eles quando o desejavam. Pessoas que ficam com muito desdém, às vezes é uma culpa. Às vezes é uma culpa que elas ficam, pô, fulano, meu chefe, não me dá atenção. Mas você foi até ele? Você foi até ele conversar? Você chegou a abrir o seu coração com ele? Você chegou a chamar ele para um papo, chamar ele para um café? Você fez isso? Se você não fez isso, por que você fica reclamando que ele não te dá atenção se você também não dá atenção para ele? É fundamental, se a pessoa, né, se você sente que a pessoa ela não tá te dando atenção, pô, dá atenção pra ela, chama ela, bate um papo com ela, marca, vamos tomar um café? Se ela falar não, que provavelmente não vai acontecer, você pode entender que aquela pessoa seja uma pessoa que não vale, né? Às vezes ela só não prestou atenção, às vezes ela estava só atarefada no seu mundo de vícios, gastando o seu tempo com coisas também exatamente igual a gente, gastando o seu tempo com coisas que não valeriam a pena ser, e aí você pode até resgatar ela, você pode tirar ela desse ponto onde ela tá. Porque você é uma pessoa que você agora começa a entender como é o funcionamento deste fluxo. Isso é importante aqui no Leitura Comentada, porque a gente vai aprendendo ao funcionamento da nossa mente, o funcionamento daquilo que a gente faz de maneira automática.
Quem ousará queixar-se da soberba de outro quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? Como é que a gente ousa a queixar que a pessoa ela é soberba, né? Soberba é aquela pessoa que faz as coisas, que pensa nela, que pensa com arrogância, que aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem praticamente, igual meu pai falava, que tem um rei na barriga, pessoa que tem um rei na barriga. Como é que a gente pode queixar que uma pessoa é assim? Como a gente pode usar da maledicência para falar de uma pessoa com esse perfil, se mesmo a gente não tem um tempinho livre para nós mesmos? Como que a gente pode queixar-se de uma pessoa que é workaholic? Eu já fiz isso algumas vezes. Como a gente se queixa de uma pessoa que é workaholic se a gente não tem tempo para nós mesmos, para fazer as coisas que a gente gosta, para aproveitar o dia e usar algumas horinhas para ler, para fazer um hobby, para desenhar, tocar violão, tocar guitarra, jogar uma bolinha? Quantas vezes a gente não tem tempo para fazer essas pequenas coisas que fazem a diferença? Pintar, né? Sei lá qual é o seu hobby. Eu gosto de pintar. Você vê que aqui no fundo tem alguns quadros, tem algumas coisas até foi eu que fiz. Mas eu já me peguei durante muito tempo não fazendo, não gastando o meu tempo com essas coisas que eu gosto. E aqueles, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração sem saber que eras, prestou atenção às tuas palavras e mesmo recebendo-te junto de si. Olha só, pessoas, a gente já caiu do cavalo algumas vezes, onde a gente olha para uma pessoa, pensa que aquela pessoa é arrogante, pensa que aquela pessoa não daria atenção pra gente, e a gente vai descobrir que essa pessoa, ela realmente, e a gente se surpreende, ela fala, meu Deus, assim, como eu quebrei a cara, achando que aquela pessoa era uma pessoa completamente com um rei na barriga, era uma pessoa muito orgulhosa, e ela deu atenção pra gente, e ela perguntou, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E aí, vamos tomar um café? Vamos fazer alguma coisa assim? A gente julga as pessoas, a mania nossa de julgar sem conhecer as pessoas. Isso é um vício. Tu não te dignastes a considerar nem a ti mesmo. Você não... Aqui ele falou um pouco, né, de pessoas que a gente acredita que elas são orgulhosas, que de repente ela dá atenção pra gente. E a gente se surpreende com pessoas orgulhosas que resolveram, pessoas orgulhosas dentro do nosso rascunho de mundo. Um rascunho de mundo é aquele rascunho que a gente faz achando que o mundo é como esse rascunho que a gente desenhou na nossa mente, e às vezes um rascunho muito mal feito, e a gente descobre que essa pessoa ela não era orgulhosa. Na verdade, eu não me dava valor. Eu tenho a síndrome do impostor, a síndrome do vira-lata, né? O que são essas duas síndromes? Eu acreditar que eu não sou ninguém, acreditar que eu sou um verdadeiro Zé Mané, eu acreditar que eu sou um verdadeiro excremento da vida, né? Porque eu mesmo não me valorizo, eu não tenho a minha autoestima, e por eu não ter uma autoestima, eu acredito, eu crio um rascunho do mundo achando que aquele fulano ele é orgulhoso, aquele é soberbo, aquele tem o rei na barriga, aquela outra pessoa faz isso, aquela pessoa não dá atenção pra ninguém, essa pessoa é uma chata, essa pessoa é não sei o que. Porque o problema, muitas vezes, não está lá nas pessoas que você julgou. Muitas vezes o problema ali está, e geralmente o problema está em nós mesmos, porque nós construímos esse rascunho do mundo, nesse nosso rascunho muito mal feito. Uma pessoa orgulhosa, outra pessoa é soberba, outra pessoa tem um rei na barriga, outra pessoa tem o nariz empinado, outra pessoa tem não sei o que. Mas é o mundo como nós vemos, é o mundo construído através desse rascunho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse rascunho desse mundo. Se eu tivesse um papel aqui, eu ia mostrar pra você. Eu não preparei, eu deveria ter um papel aqui. Mas eu rasgaria, eu amassaria esse papel, né, desse rascunho de mundo, e eu começaria a construir um mundo realmente com cores de aquarela. Né? Devemos construir o nosso mundo com cores de aquarela, porque não só ficar com esse rascunho muito mal feito em papel de pão, precisamos construir um mundo mental, ter uma visão de mundo, um mundo bonito, um mundo muito bem desenhado, muito bem desenhadinho, conforme ele é de verdade, usando cores de aquarela. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentiram neste único ponto. Aqui um grande grifo meu. Espíritos não necessariamente nós estamos falando de pessoas que faleceram.
Não necessariamente espíritos é isso, mas neste contexto, espíritos, né, são pessoas que alcançaram um grau de maturação, e ele está falando aqui, né, que essas pessoas que são um pouco mais desenvolvidas, essas pessoas que têm uma iluminação, que têm uma evolução um pouco maior, consentiram nesse único ponto: jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém. Não se suporta que eu seja invadido com o meu pensamento, eu não seja invadido na minha casa, né? É uma coisa ruim que a gente tem muito claro pra gente, né? Não sejam invadidas com nossas ideias, que nós sejamos contrariados. Algumas pessoas ficam exatamente magoadas quando estão contrariadas, né? Porque elas querem ter a razão. E se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas. Quando nós temos a nossa dignidade atacada, quando nós temos o nosso eu invadido, as nossas ideias, quando eu sou contrariado, a gente fica muito nervosinho e a gente recorre a estouros, nós explodimos como pessoas, nós agredimos verbalmente as pessoas, porque foi violado um valor que era para mim uma coisa muito importante e que não deveria acontecer. E no entanto, ele está colocando um no entanto aqui. Pensa essas pessoas invadidas, essas pessoas que ficam muito magoadas, essas pessoas que ficam exaustadas e defendem os seus espaços. No entanto, permitem que os outros intrometam em suas vidas. E que de maneira a gente permite que os outros se intrometam nas nossas vidas, a ponto deles próprios induzirem seus futuros possessores, e não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida entre quantos cada um distribuiu. Ele está falando aqui, né, esses textos antigos eles são um pouquinho difíceis às vezes de serem entendidos, mas ele está falando aqui exatamente que a gente se sente ofendido, magoado quando uma pessoa viola o nosso espaço, mas a gente, né, está se tornando escravo de outras pessoas, né? Na vida a gente está deixando as pessoas invadirem a nossa vida num outro ponto que a gente nem percebe, se tornando escravo dessa situação, e a gente está distribuindo coisas aqui. Ele está falando mais a vida entre quantos cada um distribuiu. A vida, né? Então eu acho que ele está falando exatamente isso. Ele está falando da vida, que a gente distribui com as outras pessoas, que a vida é o nosso bem muito precioso. Vamos lá, que isso aqui está ficando interessante. Ele vai falar alguma coisa aqui nesse sentido ainda. São ávaros em preservar seu patrimônio, enquanto quanto se trata de desperdiçar tempo. Olha, aqui a gente encontrou o ponto aqui. São pessoas que utilizam, que protegem seu patrimônio, são pessoas que protegem a sua razão como o seu mais grandioso patrimônio. Você não pode discordar de todas elas, daquilo que elas estão fazendo, porque elas se sentem ofendidas e elas partem para cima com pedras e dentes, né? Elas vão com tudo. Essas pessoas, elas estão desperdiçando tempo com pessoas, com situações, né, que elas não estão protegendo. Elas estão deixando o inimigo entrar na casa dela, abrir a geladeira, pegar a sua melhor cerveja, o seu melhor vinho, abrir, sentar no seu lugar do sofá com as pernas para cima e ainda estão lá de boa, achando que tá tudo bem. Tá tudo bem. Por que a gente não preserva o nosso tempo? Por que a gente deixa as coisas acontecerem? Por que a gente deixa as coisas rolarem sem mesmo a gente se prevenir, sem mesmo a gente fazer nada? A gente deveria cuidar melhor do nosso tempo. São muito pródigos com relação à única coisa que a avareza é justificada. São muito pródigos com a única coisa que a avareza é justificada. Olha só, avareza, né? Avareza justifica, né? Avareza, ela se você tem avareza, então se você dedica tempo para uma pessoa, se você gasta demais fazendo coisas inúteis, coisas que não têm sentido, se você se alimenta através de vícios, né? Tudo bem, né? Não tem avareza nesse ponto, a avareza se justifica.
você pode gastar quanto for, você pode esbanja, né? Só que tem um detalhe, quando a gente pensa em esbanjar tempo. Assim como o dinheiro, né? Tempo, ele é finito. Tempo acaba. Tempo acaba. Nós podemos pensar que tempo, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer qualquer coisa, né? Mas vamos pensar assim no seguinte: quanto tempo você vai viver? Quanto tempo você vai viver? Mas especialmente, quantos são os seus anos produtivos? Quantos são os anos que você consegue se dedicar? Você tem aquela vitalidade física, você tem aquela potência como pessoa para você fazer o seu melhor. Quanto tempo você pode desperdiçar com isso, né? Quanto tempo você pode desperdiçar, né? Para uma criança que aproveitou muito bem a vida, é uma criança que brincou, que utilizou a sua infância, mas crianças que elas, por qualquer razão, elas precisaram amadurecer muito rápido, ou então por situações familiares, elas precisaram partir já quando crianças mesmo para o trabalho, né? São crianças que elas passam por uma dificuldade muito grande e elas não vão aproveitar o seu tempo lá como criança para fazer aquilo que elas deveriam fazer, que era estar brincando, né? Por uma situação econômica dos pais, do país, ou sei lá o que pode ter acontecido. Essas crianças, elas não utilizaram o seu tempo. Adolescentes também fazem coisas de adolescentes, né? Não pode amadurecer muito antes do tempo. Adultos também, pessoas, né, jovens adultos, né, que têm potência, que são criativos, eles têm que saber, eles têm que utilizar esse tempo durante esta sua fase. Quando chega a maturidade, você pode utilizar a maturidade como uma importante ferramenta também para você, mas o tempo vai passando, você vai vivendo cada uma dessas fases, e quando você vai vivendo cada uma dessas fases, você vai descobrindo que um ciclo vai se fechando, e não adianta se lamentar por coisas que aconteceu porque você deixou de viver uma fase. Então, assim como o dinheiro no banco, o tempo ele é limitado também. Você não pode deixar de utilizar o seu dinheiro, você tem que guardar o seu dinheiro para uma coisa, uma poupança, para um problema futuro, mas da mesma forma também você tem que guardar o seu tempo. Eu arrisco até dizer, e outro dia eu até estava comentando sobre isso, que o tempo é um bem muito mais escasso do que dinheiro. Eu queria muito ter feito um treinamento, uma continuidade do Practitioner de PNL que eu fiz, mas por questões de tempo eu não consegui fazer. Então isso me fez refletir o seguinte, me fez refletir que se fosse necessário dinheiro para fazer aquilo, dinheiro você pode ir no banco, pegar um empréstimo, você pode conseguir pegar um consignado, você pode pegar emprestado com alguém, se você tiver um bom nome, um bom crédito, né, até mesmo com familiares. Mas como é que você faz para arrumar tempo? Você não tem um banco que empresta tempo para você, você não tem lugar. Então, se você não aproveitar bem o seu tempo, né, lugar nenhum vai te emprestar tempo. Então, o tempo ele é muito mais escasso do que o dinheiro. Dinheiro você consegue empréstimo, mas o tempo não. O tempo, então, precisamos saber como aproveitar muito o nosso tempo para que a gente não tenha, né, perdas, né, nesse sentido. Por isso, agrada-me interrogar um qualquer entre a multidão dos mais velhos. Ele fez uma pergunta aqui e ele vai trazer na sequência um textinho falando, né, que de uma pessoa mais velha e como ela... Vamos prestar um pouco de atenção aqui nesse texto de uma pessoa que chegou lá no final da vida, né, que tem uma idade um pouco mais avançada, e vamos ver o que ela achou relacionadas ao seu tempo. Vemos que chegaste ao fim da vida. Conta já 100 anos ou mais. Vamos. Faz o computo de sua existência. Pensa naquilo tudo que você passou até agora, né? Faz o computo, né? Computa a sua existência. Calcula quanto deste tempo credor, amante, superior ou cliente te subtraiu e quanto ainda as querelas conjugais, as reprimendas aos escravos, as atarefadas perturbações pela cidade. Acrescenta as doenças que nós próprios causamos e também todo o tempo perdido. O que ele falou aqui, né, esse texto, né, ele é um pouco atravancadinho, um pouco esse texto filosófico, porque ele ainda está escrito numa linguagem antiga que às vezes a gente precisa, eu especialmente, eu dou uma travada em alguns pontos, né? Eu perco um pouco o ritmo, né? E você já percebeu isso. Mas ele está falando aqui, né, pra gente olhar na nossa existência e calcular quanto tempo a gente perdeu com credores, a gente perdeu com amantes, com superiores ou com clientes,
e que você ficou preso também em todas aquelas brigas conjugais, brigas com a sua esposa ou com o seu marido, e as reprimendas aos escravos, né? Não temos escravos hoje, é até errado ter isso, mas assim, temos funcionários, podemos ter funcionários. E quanto tempo a gente desperdiçou, né, criando situações desnecessárias lá para os nossos funcionários, aquelas pessoas que nos servem. Pensa quando veio um cara do iFood e você ficou brigando com ele porque a sua pizza chegou fria. Quanto tempo você perdeu com aquela discussão que talvez não tivesse levado a muita coisa, né? E quando você ficou andando desnecessário na cidade, você perdeu hoje tempo no trânsito porque você precisava comprar uma coisa para pagar um pouco mais baratinho atravessando a cidade, sendo que se você tivesse comprado no seu bairro, você teria comprado um pouco mais caro, mas porém você teria economizado o seu tempo. Isso às vezes acontece. Então o que ele fala assim, né, pra gente pegar todo esse tempo que a gente analisar, né, mentalmente tudo isso que a gente fez, né, e quanto desse tempo, né, a gente entende. Primeira coisa, faça isso, guarde tudo isso, pega essa imagem e verás que tem menos anos de vida. Se a gente pegar a nossa vida, a gente tirar tudo aquilo que a gente fez, que a gente não deveria ter feito, todo o tempo que a gente gastou. Então a gente vê que, eu tenho 44 anos, né? Quantos anos será que eu teria, né, vivido de verdade? Será que seria 43? Não. Será que seria 42? Não. Não sei essa conta, tá? Não sei essa conta, mas eu talvez pensaria que eu tenho pelo menos alguns anos a menos. Faz um esforço de memória. Quando tivestes uma resolução seguida, quanto poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejavas? Quantas às vezes a gente pega, né? Eu planejei tanta coisa para um dia, eu fiz aqui no meu caderninho de tarefas, no meu caderninho de notas, né? Eu anotei aqui tudo que eu queria fazer. E quantas dessas coisas aqui, esses meus to-dos, quantas dessas coisas eu realmente consegui fazer? E por que eu não consegui fazer? Porque eu talvez fiquei perdendo tempo? Quanto empregastes seu tempo contigo mesmo? Essa é uma pergunta assim matadora. Quanto que a gente gastou do nosso tempo com a gente mesmo? Quanto que a gente gastou do nosso tempo, né, perdendo esse tempo, entregando esse tempo para outras pessoas, nos preocupando com coisas que são coisas das outras pessoas, são coisas que não são minhas. Quanto tempo eu parei para fazer coisas que eu gosto? Fazer a unha para as mulheres, cortar o cabelo, jogar futebol para os homens, lavar o carro, né? Tem homens que gostam bastante de lavar o carro, pintando, tocando violão, tocando guitarra, tocando flauta, fazendo uma aquarela, fazendo um desenho, lendo um livro, cozinhando. Olha que hobby interessante, mas quanto tempo a gente utilizou do nosso dia, da nossa vida, fazendo hobbies, fazendo coisas que são proveitosas para nós mesmos, mas a gente ficou muito preocupado com o que as outras pessoas iam achar, a gente ficou pensando se era isso, se era aquilo, se fulano ia gostar, se fulano não ia gostar, se seria proveitoso ou não para ele, se ele... E aquela preocupação de que eu não posso desagradar, aquela preocupação de que eu tenho que fazer isso porque é a minha obrigação, eu tenho que trabalhar tantas horas que eu devo trabalhar, né? Claro, você deve trabalhar, mas você trabalha um pouco mais ainda porque você fica preocupado com outras questões que talvez não fossem nem questões para você. Então, né, quanto é aqui realmente uma pergunta, né? É realmente uma pergunta. Se a gente começar a subtrair isso, a gente pode até entender que a gente viveu a metade. Dos 44 anos, será que eu só vivi 22 anos para mim? Ou será que isso é realmente menos, né? Será que eu só vivi uns 15 anos para mim? Fazendo, né? Tirando o tempo de criança, que criança, né? Eu fui agraciado com uma infância muito boa mesmo. Eu tive tempo de brincar, eu pude curtir a adolescência, pude curtir. Mas quantas pessoas não têm esse privilégio? Assim, um privilégio mesmo de verdade, é uma graça, uma dádiva que a gente tem. E quanto tempo a gente gastou, né, cuidando de coisas alheias, cuidando de coisas que eram coisas de outras pessoas, não eram coisas nossas, cuidando de coisas que a gente poderia ter evitado, que a gente poderia ter empregado para nós mesmos, né? Isso é uma coisa assim bem difícil da gente se pensar e uma coisa bem dura também quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a analisar isso. Mas é uma pergunta que ela realmente, né, ela deve ser feita, A gente tem que aprender a olhar para dentro de nós mesmos, né, e fazer esse julgamento, porque esse julgamento é um julgamento
produtivo. Apesar dele doer, a gente vai entender que, né, então eu preciso melhorar. Então eu gastei tempo demais com os meus vícios, eu gastei tempo demais correndo atrás de dinheiro, porque dinheiro também é um vício, né? Eu até me pergunto, né, até faço essa pergunta para as pessoas, né? Sabe a pessoa que mais pensa em dinheiro? A pessoa que mais é escrava do dinheiro? Não é aquela pessoa que tem muito dinheiro. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro que elas são escravas de dinheiro, mas geralmente são as pessoas que não têm dinheiro, porque elas precisam trabalhar duro para pagar uma conta no final do mês e elas não têm o direito, né, de utilizar aquele dinheiro somente para pagar o financiamento de algum bem que ela comprou, de uma televisão, alguma coisa. Ela precisa trabalhar para pagar aquilo e ela não pode comprar uma outra coisa, ela não pode tirar o dinheiro dela para ir jantar num restaurante legalzinho, não top, mas um restaurante bom, porque ela está presa com dinheiro. Então ela tem que trabalhar ela tem que trabalhar muito, ela tem que trabalhar dia a dia, ela tem que trabalhar 8 horas ou mais, ter 2 ou mais empregos, porque ela precisa do dinheiro e ela acaba virando o escravo dessa situação. Como fazer isso? Como se livrar dessa situação? O primeiro ponto aqui é realmente entender esse momento, é entender esse sentimento, e quando você entende isso, você fala, então eu preciso mudar. Esse é o primeiro passo. Qual é o caminho que a gente vai usar? Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem um discernimento, cada pessoa tem um plano que ela deve construir para si mesma, para que ela consiga sair lá do outro lado. Não existe uma receita que vai funcionar para você, não vai funcionar para mim. E aqui, um grande grifo meu. Quando mantivestes a aparência imperturbável, o ânimo intrépido, quantas obras fizestes para si próprio? Repito, eu vou falar de novo. Quando mantivestes a aparência imperturbável, o ânimo intrépido, quantas obras fizestes para ti próprio? Pensa comigo. Você está vendo esse podcast hoje. Vamos tentar refletir um pouco durante essa semana. O que a gente fez? Ou até mesmo durante o dia. O que realmente eu fiz para mim? O que realmente eu fiz para mim hoje? E que eu fiz, ou então eu gastei o meu tempo para outras pessoas. Refletindo aqui comigo, eu fiz esse podcast, eu fiz esse vídeo que você está vendo, né? Esse vídeo, ele foi especialmente gravado, pensado para você que está assistindo, pensando para você esse vídeo que eu construí. Mas especialmente, eu tenho para mim que quando eu transmito esta mensagem para você, eu também estou crescendo, eu também estou aprendendo com meus próprios ensinamentos aqui. Eu estou lendo Sêneca aqui para você, eu estou lendo esse livro no Leitura Comentada, mas eu estou aprendendo aqui também com esta leitura. Então isso é uma via de mão dupla, né? Então fazer um podcast, fazer uma coisa pensando nas pessoas, ela pode ser boa e ela é muito boa, mas contudo que você entenda, né, que aquilo seja um crescimento para você também. Então quando uma pessoa, né, até um ponto de discernimento, né, até um ponto para a gente aprender a falar não para as pessoas. Quando uma pessoa faz uma coisa, ou quando ela pede, né, você tá lá numa situação, uma pessoa pediu uma coisa pra você, fulano, dá pra fazer isso aqui pra mim? Dá, mas eu acho que o mais importante pra gente discernir nesse momento é, eu vou ajudar essa pessoa, sim, eu vou ajudar ela, mas quanto também eu vou estar me ajudando. Se eu perceber que tudo isso que eu estou fazendo é puramente para ela e eu não vou ter benefício nenhum para mim, não vou ter um crescimento, então eu acredito que esse momento é o momento que devemos falar não. Não, eu não posso fazer. Ao contrário, se alguém me pedir alguma coisa e se eu ver que aquela coisa vai me trazer um crescimento, um enobrecimento e uma coisa boa para mim, de verdade, eu vou lá fazer com o maior prazer.
Então aqui, minha gente, vamos terminar o episódio de hoje. De verdade, eu queria ficar gravando aqui, comentando muito mais para você. A gente tinha muito mais conteúdo, mas como o propósito do Leitura Comentada é degustar as palavras e prestar atenção e extrair as nuances, extraírem todos os entendimentos das palavras, e como essa leitura ela foi bastante densa mesmo, a gente precisou ficar durante um tempinho aqui. A gente precisou ficar um tempinho debatendo um assunto anterior, porque a gente vai entrar num outro bem importante agora. E o Leitura Comentada, ele é exatamente isso, ele é uma celebração das ideias. Leitura Comentada, ele é uma degustação de grandes obras, de grandes trechos, de grandes insights que pensadores como, por exemplo, Sêneca, né, a gente vai ver muitas outras obras ainda pela frente, como Sêneca fez. Então a gente precisou ficar aqui um tempo entendendo, a gente precisou ficar um tempo aqui extraindo desta obra, né, pensa como um grão de café, nós extraímos os melhores sabores aqui. Isso vai fazer com que no próximo bloco, né, no próximo capítulo, a gente saia com um entendimento muito maior sobre essa situação e a gente vai voltar a falar. Eu falei lá no começo que a gente ia falar sobre ócio, a gente não conseguiu chegar no ócio, porque a gente ficou aqui ainda discutindo e debatendo algumas questões sobre tempo. Essas questões sobre tempos, elas foram muito importantes também para criar esta nossa base. Mas a gente sai daqui com essa pergunta, né? Quantas obras fizeste para si próprio? Quantas coisas você fez para você mesmo? E aqui, nesse ponto, eu queria pedir para você um grande favor. Se você curtiu, dá um like aqui embaixo, mas eu quero pedir para você 2 favores, somente 2, nada mais do que isso. Eu peço para você que, se você curtiu, se você acredita que esse episódio ele foi importante para você, e ele pode, especialmente, se você acredita que esse episódio pode ajudar, mas 2 amigos seus, 2 pessoas próximas, você não precisa mandar para todo mundo, somente 2 pessoas, compartilhe esse episódio com 2 pessoas. Feito isso, você vai me ajudar muito a levar essa mensagem adiante, a atingir mais pessoas com essa mensagem, fazer com que elas tenham uma vida leve, fazer com que elas tenham uma vida própria e especialmente com que ela aprenda a utilizar o seu tempo com coisas que realmente ela deveria fazer e ela deveria aproveitar. Então eu me despeço de você no episódio de hoje, vejo você na próxima semana e espero que você tenha uma vida muito produtiva, longa e próspera. Um grande abraço.